Bom, Marujos, então no Diário de Bordo de hoje recebemos Edu, da Mainô, que, TI na veia, falou tudo sobre importação, tudo sobre integração para fazer nota fiscal de importação, que era uma dor do mercado há muitos anos, quando entrou nota fiscal eletrônica, né? Toda essa parte de emissão de nota fiscal e muito mais. Falou também do INPE, Catálogo Único de Produtos, que é um fantasma, tá amedrontando muita gente por aí, né? Contou toda a jornada dele. Na verdade, ele é formado na parte de ciências da computação. Mas, né, graças ao seu Newton, que ajudou com problemas de contabilidade para fazer nota fiscal, criou a Mainô. E a curiosidade do nome da Mainô também adorei saber, né? O porquê do nome da Mainô. Então, você vai ter que assistir um episódio inteiro para descobrir, beleza? Valeu. É quase um chat GPT de resumo. Isso aí, dá experiência, né? Tô tentando. Fala, Marujo! Bem-vindo a bordo de mais um episódio do nosso querido Portcast, um podcast que está migrando para um novo canal, mas ainda estamos vinculados ao nosso querido Tecnologia Portuária, né? E como sempre, quero aqui começar agradecendo, porque hoje o papo vai ser totalmente TI no Porto, Tecnologia Portuária real. Temos aqui os nossos patrocinadores, representado primeiro a T2S, Rodrigo Salgado, muito obrigado pela sua presença. Opa, eu que agradeço, foi um prazer. Bem-vindo a bordo. Olha, gente, que lindo nosso novo logo. E... Gostou, né? eu adorei, muito fofo. A âncora do Porto e o microfoninho do podcast, né? Bom, vocês já conhecem, né, gente? Vocês já nos acompanham. T2S aqui, Rodrigo representando T2S, tecnologia, software para o setor portuário. E não só para o setor portuário também, né? Tem ERP, tem vários tipos de sistemas e personalizações que você precisa. Quero agradecer também a nossa querida Logcomex, que é a nossa empresa também patrocinadora na área de gestão de dados, Big Data, estratégia de mercado. Conte com as soluções da Logcomex. E o papo de hoje, falando em TI, também é mais um software, não, né? Vários softwares. Temos aqui finalmente trazido do Rio de Janeiro, Edu da Mainô, muito obrigada pela sua presença. Nada que isso, gente. Acordou no Rio. A bordo. Hoje ele acordou no Rio. Acordou no Rio, já acordei desceu no pra Rio, Sampa. 5 horas da manhã, então, pessoal, desculpa se eu estiver um pouco lento ainda, mas tudo bem, já tomei meu café, acho que... Tomou um cafezinho. Acho que vai. Então, Edu, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, conhecer Santos também pela primeira vez. Ainda não tinha vindo a Santos, então você já tinha feito esse convite, se não me engano, no início do ano, né? Faz tempo. Eu tava buscando uma oportunidade ali que eu viesse a São Paulo com uma folguinha de agenda e hoje consegui vir a Santos. Obrigado, Rodrigo, Ellen. Muito legal. Já cumpriu a missão, né? Tirou a foto atrás do distintivo do Santos ali, que eu vi. Já fez o checkpoint de cheguei em Santos. Tudo bem que o Vasco da Gama tava ali acima, mas... Pra não desagradar ninguém, né? Não desagradar ninguém, então. Restaurante português, já fica ali tudo em casa. Fiquei em casa. Muito bem. Edu, queria pedir pra você, como sempre a gente gosta de saber da trajetória da pessoa, né? Porque antes de você chegar na Mainô, de você fundar a Mainô, né? Com o que você trabalhou antes? Qual foi teu início de carreira? Não, legal, beleza. Então vamos voltar um pouquinho no tempo. Eu sou formado em Ciência da Computação na UFRJ e conheci meu sócio durante a graduação. Acho que muitas empresas, né, se formam durante a universidade. Então... A mesma história. Então caiu uma lágrima ali. Mas, enfim. E a gente, quando montou a Mainô, a única ideia que a gente tinha era o seguinte: a gente gosta muito de desenvolver software. Somos apaixonados por isso. Na época que a gente estava montando a Mainô, acho que estavam surgindo as metodologias ágeis de desenvolvimento, usando Scrum, Extreme Programming, e era aquilo que a gente acreditava. E a gente abriu a Mainô simplesmente para ser uma empresa de desenvolvimento usando aquilo que a gente acreditava que era metodologias ágeis. Na época, tanto eu quanto o Felipe, meu sócio, éramos estudantes da UFRJ, então abrimos a empresa na incubadora de empresas da COP, que era o mais óbvio ali, mais próximo, né? E foi muito curioso, porque quando a gente foi para a incubadora, explicamos que a gente queria abrir uma empresa, o rapaz que nos atendeu, o Eduardo, que inclusive é meu xará, ele explicou que, olha, para você entrar na incubadora, você precisa submeter um plano de negócios. Eu estou falando 2006, então ainda assim, o modelo principal de concepção de negócio era o plano de negócios. Então a gente escreveu um plano de negócio muito bem detalhado e na época ele comentou com a gente, olha, vocês têm que ter um foco em alguma área, etc. E a gente foi focar em software para
apoio ao processo de licenciamento ambiental. Não tem nada a ver com o que a gente faz Caraca. hoje. Então, escrevemos um plano de negócios, que eu sempre brinco que assim, foi uma história muito bem contada, né? Mas quase uma história da carochinha, porque era quase impossível a gente conseguir cumprir aquilo. A gente nem tinha tanta expertise na área assim. Mas por que ambiental? Tinha alguma coisa Então, porque na época a gente tinha um outro sócio que tinha expertise nessa área ambiental. E aí a gente achou que podia juntar essas expertises de sistemas e área ambiental para desenvolver esse produto. Então submetemos. A gente contou muito bem a história, porque a gente entrou, fomos aprovados na incubadora. Ficamos lá por 3 anos. Mas acabou que, assim, em pouco tempo a gente percebeu que aquele modelo não ia funcionar. A gente não conseguiu vender o projeto que a gente queria. Enfim, até que algumas empresas acharam interessante, mas o produto não estava pronto ainda, elas não queriam financiar o projeto. Enfim, e acabou não funcionando. E a gente foi prestar consultoria, que era o que a gente queria fazer desde o início. E vimos que não fazia mais sentido a gente estar ali na incubadora. Sim. E aí saímos da incubadora. Na época, a gente tinha um grande cliente de consultoria, que era um plano de saúde, lá no centro do Rio. E a gente alugou um escritório no mesmo quarteirão desse plano de saúde, com o objetivo de trabalhar durante o dia no escritório do cliente e depois que terminasse o expediente, a gente ia para o nosso escritório para desenvolver as nossas coisas. A gente sempre quis montar um produto que fosse da Mainô, um software que a gente pudesse vender como recorrência, etc. Esse sempre foi o nosso objetivo, que foi, na verdade, mudando, né, ao longo do tempo. Mas a gente queria montar o nosso produto. Sim. E aí, o que aconteceu? Depois de algumas tentativas frustradas de lançar alguns produtos que não deram certo, e aí se eu for contar histórias que não deram certo, a gente faz um podcast só sobre isso. Só Porque do tem fracasso muita ao coisa. sucesso. Eu adoro casos de insucesso. Não, Porque Que é que você aprende, é a né? estrada do sucesso, são os casos de exatamente. insucesso. Tem muita coisa que só aprende fazendo, Sim, não tem sim. jeito. E, enfim, mas desde assim, de sistema de Bluetooth marketing, passando por um iFood das farmácias, digamos assim, a gente teve várias... iFood das farmácias. Uau. Tem várias histórias aí. Depois eu posso até aprofundar. Mas, enfim, o que aconteceu foi que o pai do meu sócio, o Felipe, nessa época já éramos só 2 sócios, que aquele sócio que tinha essa vertente da parte ambiental acabou saindo. O pai do meu sócio, ele trabalhava no escritório de contabilidade, que era especializado em atender importadores, lá no centro do Rio. E ele trouxe pra gente esse problema. Ele falou, olha, eu sei que vocês estão com a empresa, querem desenvolver um produto. Olha, os importadores estão com muita dificuldade de emitir a nota fiscal de importação. E a gente falou, pô, a gente tá aqui querendo desenvolver o novo iFood, você vem falar de nota fiscal. Que coisa sem graça. PIS, que coisa sem graça, né? Que coisa não sexy. PIS, COFINS, IPI, ICMS. Isso era que ano, mais ou menos? Olha, isso, acho que a primeira vez que ele trouxe esse problema pra gente foi lá em 2010, 2011, mais ou menos. Com a tua visão hoje, tu comeria isso com farinha, né? Fala assim, cara, o cara me trouxe um problema de Problema um monte real. de gente. Eu não preciso inventar o E problema. já conhece as pessoas, tem os contatos Já de tem quem os tem essa clientes. dor. Pô, que delícia. Que delícia, é isso. Era a época que eu fazia nota fiscal datilografada. Datilografada. Eu tinha um cliente que era nota fiscal à mão. Exatamente. Nota fiscal em formulário contínuo, 4 Sim. vias. E se derrubava café, você era quase demitido. Porque... Foi exatamente a época da implantação da nota fiscal eletrônica, Transmissão, né, que exatamente. fez essa virada. E aí, obviamente, todas as empresas de software se adaptaram, Aham. só que os importadores têm essa necessidade. A nota fiscal de importação é uma nota muito específica. Sim. Ela é diferente das outras. O total vem de outras somas diferentes da uma nota de venda que o total vai vir do valor dos produtos mais IPI, a nota de importação não, ela soma todos os impostos, são destacados. Então, assim, tem uma série de diferenças. E até para você chegar nos valores, tem que fazer os rateios. Tem a taxa do Siscomex, tá? Mas como é que você distribui a taxa do Siscomex entre os itens? Você tem... Às vezes dá centavos a centavos. Às né? vezes dá centavos de diferença, né? Você tem o frete, que é rateado por peso. O resto é por valor. Isso. Então, assim, uma série de Cada particularidades um tem um que... critério de rateio. Geralmente, quando eu vou falando, quem já emitiu nota, eu vejo a lágrima caindo, assim. Eu nesse Porque sabe como é que é. E aí, o que a gente pensou na época? Vamos fazer um sistema para substituir a planilha de Excel do seu rateio. Newton, que é o pai do meu sócio. Cara, que legal. Então, vamos fazer um sistema que substitua a planilha, que vai fazer o rateio, um grande rateador, exatamente. Então, primeira versão do sistema, você pegava a declaração de importação, muitas vezes impressa mesmo, o pessoal nem gostava de usar em PDF ainda, e ficava digitando né,
a declaração de Lembrando importação que no não tinha sistema. Google Lens ainda, né? Pra Não, puxar os textos. Não tinha que digitar, e aí o cara digitava errado. Ah, desgraça. Mas enfim, ele digitava lá, beleza, depois conferia tudo, ok, mandava processar. Quando mandava processar, a gente fazia todos esses cálculos, rateios de impostos e gerava a nota. Então assim, só o fato de substituir a planilha já era legal. Porque você já fazia todos os cálculos direto no sistema e transmitia para o Cefaz. Porque antes, como é que era? O importador não sabia fazer, mandava a DI para o contador pegava, digitava na planilha, aí o contador devolvia a planilha para o importador pegava a planilha, Ctrl-C, Ctrl-V no sistema dele e transmitia. Tu tirou o trabalho então do pai do teu sócio. Do seu... É isso. Não, do mas seu Newton. ele ficou feliz. Facilitou o trabalho dele um pouquinho. Exatamente. Inclusive, ele ajudou bastante a gente no início, né? A apresentar o sistema para os clientes, etc. E, bom, e aí começamos a ter os primeiros clientes, né? Ali, acho que daquele escritório de contabilidade a gente conseguiu talvez os 30 primeiros clientes vieram dali. Caraca, ele que teve visão, tô pensando no Não seu é? Newton até agora, né? Ele é o cara que teve visão, Ele o cara falou, molecada, faz isso aqui, Seu ó. Newton? O caminho é esse. Escutem seus pais. É Newton, não é? É, o seu Newton. Tá vivo? Tá, Um abraço pro seu Newton, cara, graças ao seu pro Newton seu surgiu. Aliás, por que o nome Mainô? Fiquei com essa curiosidade, era pra perguntar no começo. Essa é uma pergunta. Desde o começo ele não combinamos nessa pergunta, importante dizer. Não. Desde o começo era Mainô? Desde o começo é Mainô. Eu vi que você falou, a gente abriu a Mainô. Exatamente. E o que acontece? O interessante desse nome é que não significa nada específico. Então, ele pode ser software de licenciamento ambiental, pode ser RP para importadores, né? Tá tudo bem. Não tá amarrado ao produto especificamente. Exatamente. Como a gente não fazia ideia do que a gente queria fazer, a gente estava buscando um nome exatamente que não significasse um nome neutro. Perfeito. E tanto eu quanto o meu sócio, na época, assim, escovadores de bit, a gente gostava de Linux. E as distribuições escovadores Linux... de bit. Traduz isso pra quem não é de TI. A galera que gosta de programar, né? A gente fala que é escovando bit. Que é programar ali, que a gente chama de baixo nível, né? Alto nível é arrastar botãozinho, fazer telinha. Baixo nível é ir lá e programar. De verdade, você cancelado. Boa. Vai nada, boa. Mas enfim. É o programador raiz. É o programador raiz, isso. E, bom, e aí o nome Mainô, as distribuições Linux, elas geralmente têm nomes que remetem à cultura africana, cultura brasileira. Tem a Ubuntu, tem o Kurumin. E a gente, muito fã do Linux, a gente queria um nome que remetesse à cultura brasileira, como uma empresa brasileira. E aí essa história que eu conto, tem gente que acha que é até mentira, mas é verdade, juro pra você. Quando a gente foi na incubadora a primeira vez, a incubadora da COP, pra quem nunca foi, a entrada é uma porta de vidro. E o Eduardo Marinho, se estiver assistindo, ele pode confirmar essa história, porque foi ele que nos atendeu. É uma porta de vidro. E aí a gente tava lá conversando, ele nos atendeu ali na porta, de repente veio um beija-flor, achando que a porta de vidro era nada, não. e bateu na porta de vidro e caiu. Coitado. E a gente achou que o beija-flor tinha morrido. E aí pegamos o beija-flor na mão, e o Eduardo Marinho, da incubadora, foi correndo lá pegar uma água com açúcar pra botar no biquinho dele. E aí eu juro, quando botou água no biquinho dele, fica até arrepiado, o biquinho dele, ele ganhou vida e voou, foi embora. E Mainô é uma espécie de beija-flor em Tupi-Guarani. Legal, velho. Ah, jura? Porra, mó legal. Que legal, que da E hora. aí a gente tava buscando o nome pra empresa, botamos Mainô, que foi perfeito. E adotamos até hoje, a gente adora esse nome, inclusive. Que legal. Muito legal. Agora eu gosto mais ainda. Eu já achava diferente, né? Achava legal. Que da hora. Muito legal. Bom, aí voltando à história, né? Acho que um ponto importante e relevante na nossa trajetória é que o software de emissão de nota fiscal de importação, ele era um produto, mas ele não era um negócio ainda. Por que não era um negócio? Os importadores, eles usavam o software eventualmente, apenas quando tinham que fazer a nota de importação. E muitos deles importavam, sei lá, a cada 2 meses, a cada 3 meses, ou importavam uma vez por mês, mas aí usavam o software uma vez por mês, muito sazonal. Então, para a gente ter um negócio de recorrência, SaaS, a gente precisa que aquele cliente ele dependa do nosso produto, ele use de preferência todo dia. Né? Ele realmente se acostume a utilizar o produto. Por quê? Porque quando ele não usa, ele esquece de pagar. Ele esquece que a gente existe. Então, a gente tinha uma inadimplência muito alta. A gente tinha um modelo de recorrência para um produto de uso eventual. Então, tinha um problema no modelo de negócios. Sim. Entendendo? Porque era mensalidade. Era mensalidade, exatamente. A gente cobrava como recorrência. E aí, o que acontece? A gente
pensou, olha, ou a gente cobra esse produto como receita eventual, Aham. e entende que isso não vai ser um negócio que vai sustentar a empresa, vamos continuar fazendo projetos, etc. Ou a gente tenta agregar valor a esse produto de forma que ele use todo dia. Na época, e assim, eu tô contando a história, parece que foram meses, não, mas foram anos, né? Porque esse Aham. produto, ele demorou a virar o carro-chefe da empresa justamente por isso. Ele era uma Sim. receita ainda marginal ali dentro dos nossos negócios. Uhum. E a gente começou assim, a receber muitos feedbacks de clientes que falavam pra gente, olha, vocês já fazem o mais difícil, que é a nota de importação, você já tem o produto, cria um controle de estoque, bota esses produtos no estoque para eu fazer a Sim. venda. Sim, Né? perfeito. Aí eu falei, beleza, então vamos ver esse negócio aí de nota de venda, né? Então, só que aí quando você entra em nota de venda, você entra num outro mundo. Você tem todos os impostos, e aí o ICMS, interestadual, substituição tributária, aquela loucura tributária toda. Beleza, vamos entrar nesse mundo. Entramos nesse Chama o mundo. seu Newton. Chama de Chama o novo. seu Newton. Ele ajudou bastante, inclusive nos cálculos. ST é um negócio difícil de explicar, né? Não sei se tem alguém religioso aí, mas pra mim ST é Satã. É o ICMS do Satã, porque não é possível aquele negócio. Isso não existe. Vai acabar, né? Infelizmente. Mas enfim, ou não. Mas dizem que vai. Com a reforma tributária. Uhum. Mas enfim, aí a gente teve que entrar toda nessa loucura, essa complexidade tributária. Uhum. Inclusive, curiosidade, né? Teve um brasileiro que já concorreu ao Guinness, imprimindo toda a legislação tributária brasileira como o maior livro do mundo. O livro pesava o equivalente a 2 hipopótamos. Só pra vocês terem uma ideia. É sério, tem uma foto dele Caraca. com o livro do lado. Meu Deus. Mas, enfim, a gente teve que aprender. E aí desenvolvemos a nota de venda. Quando lançamos a nota de venda, os clientes, legal, muito bom, mas agora falta a nota de armazenagem, porque eu mando pro armazém, e aí quando eu vendo o armazém, manda uma remessa para mim de volta e eu faço a venda. Então a gente Nossa. começou a agregar as complexidades da operação de um importador que compra Uhum. e distribui suas mercadorias, Sim. vende para Sim. B2B, no geral, vende para lojas. E a né? famigerada nota fiscal filhote, né? Nota filhote de importação. A primeira vez que surgiu, Gente, eu tinha Foi um clientes que desespero. era tipo 10 caminhões. A gente fazia a nota mãe, Sim. depois fazia Igual- 10 filhotes igual pra o acompanhar. Quebra, né? Quebra a nota? É isso? Igual o BL Filhote? Isso. qual é a situação? Você tem uma carga, né, que sai em Porque vários tem que caminhões. acompanhar o caminhão. Então você tem uma nota mãe que tem tudo, e essa nota mãe ela é tributada, tudo bonitinho, só que para cada caminhão você tem uma nota filhote sem os impostos. Só com aquela carga que ele tá carregando. Só com a carga que ele está carregando, e você tem que desmembrar essa nota. Então, hoje em dia a gente já tem recursos para você para facilitar esse desmembramento, né? Mas na época não tinha. Então, a primeira vez que a gente inclusive teve uma situação que eu lembro muito bem, a gente já Eu tava... fico imaginando vocês entendendo isso, que vocês eram de TI, né? Os dois. Exatamente. A complexidade de entender um processo desse, Sim, né? é complexo, não é fácil mesmo. Lembro até que teve um cliente que trouxe uma draga para, inclusive foi uma draga utilizada para remover os detritos de Brumadinho. E ela veio importada e ela se desmembrou em várias partes. Nossa. E aí a gente tava, tipo, 9 horas da noite, lutando lá, porque foi assim que a gente aprendeu a emitir nota mãe e nota filha. A primeira veio logo uma draga, né? Tipo... Então a gente teve que aprender na marra ali. Dragando as energias. Exatamente, drenou tudo. Mas, enfim, é assim que a gente vai melhorando o sistema. Acho que eu brinco que assim, acho que as situações mais complexas, os clientes mais difíceis é onde a gente mais aprende, né? Assim, provavelmente deve vivenciar isso também no dia a dia. Então, a gente foi incorporando e crescendo o sistema muito lidando com a complexidade das diferentes situações. Porque você tem 26 estados, cada um com a sua legislação. E vou te falar, às vezes dentro de um estado você tem fiscais que têm interpretações diferentes. Então você tem que criar uma configuração, olha, quase assim o nome do fiscal na configuração, né? Fiscal fulano, sai assim, fiscal ciclano, sai assado. Mas assim, não, a gente brinca, mas coloca ou não coloca a Marinha Mercante, no campo, destaque de Marinha Mercante. Tem umas interpretações diferentes que você tem que Lamentável, né? ali ter porque a uma nota fiscal flexibilidade. é estadual, né? E tem cada estado tem a sua, Exatamente. sua base de do cálculo, ICMS. seu regulamento de CMS. E quando que vocês viraram a chave e falaram assim, somos uma empresa desse produto? Cara, legal, boa pergunta. Acho que foi em 2019, tá?
Caraca, até desde 6 até Sim. 19. Caramba. Porque assim, de 2000, eu brinco assim, 2014 teve o XML da DI. Né? Aí começou forte. Então, beleza. Aí a gente melhorou esse produto de nota de importação e aí a gente foi desenvolvendo bem aos poucos o nosso RP. Eu acho que assim, em 2019, sem brincadeira, que a gente tinha um RP. Falou, cara, tá amadurecido, tá legal. Sim. Já tínhamos, sei lá, talvez ali uns 100 e poucos, 200 clientes. Para quem não é da área de TI, sem querer interromper, já interrompendo, Não, o XML é o arquivo de integração, para não precisar ficar fazendo exatamente aquilo que você falou, de ficar digitando. Exatamente, desculpa. Né? Do papel pro sistema. É um formato que é mais fácil para os sistemas se comunicarem, digamos assim. Então, que aí puxa do Syscomex e integra no sistema que faz a nota. Exatamente. Então a nota fiscal era feita através da importação desse extrato da DI em XML que o próprio sistema do Syscomex lançou essa funcionalidade em 2014. Sim. E a gente foi a primeira empresa a processar esse arquivo, porque não tinha documentação também. Então a gente desenvolveu comparando um caso real e olhando que era cada coisa. Tipo, o valor do I é 1.058,83 centavos. Onde é que tem 1.058,83 dentro do arquivo? Então é esse campo. Então foi assim na engenharia reversa que a gente desenvolveu. Mas ainda era um produto para emitir, por mais que tivesse um produto muito bom para emissão de nota de importação, ainda era um produto só para emissão de nota de importação. Então tinha todos aqueles problemas. E acho que vale ressaltar, né, que quem não conhece o mercado de importação no Brasil, a gente tem mais ou menos 50 mil empresas, sendo que 40 mil ou mais são pequenas e médias empresas. Nossa. Então, são muitas pequenas e médias empresas e poucas grandes empresas. É um mercado muito pulverizado. E essas pequenas e médias empresas, elas importam eventualmente. Não tem uma importação ali constante. Mas quando elas importavam, elas sofriam muito com a emissão da nota. Sim, demais. Exatamente. A gente ficava até tarde fazendo nota no seu escritório. Exatamente. Eu brinco que assim, a gente fez algo para melhorar a vida das pessoas que ficavam até tarde no escritório. Primeiro que era um sistema online, então a pessoa podia ficar para casa, pelo menos trabalhava de casa. E segundo que agilizou muito o processo. Então, tem até um cliente que é curioso, né? Que ele fez questão, ele contratou a Mainô, ele fez questão, ele falou, não, eu quero pagar um suporte pro fim de semana. Nossa. Eu falei, cara, mas a gente não tem suporte. Ele tava tão acostumado. Ele tava tão acostumado, exatamente. Mas a gente não tem esse modelo, suporte fim de semana. Cara, foi uma desgraça, porque a gente teve que conversar com o nosso pessoal, olha, vamos ter um modelo fim de semana, não sei o quê. O pessoal ficou super feliz. Mas depois viram que é tranquilo. E aí, por que eles estavam acostumados quando o volume de importação vinha em quantidade, né, a acumular um trabalho pro fim de semana. Resultado, não usaram uma única vez até hoje o suporte fim de semana. Olha. Por quê? Porque agilizou tanto que não acumulou esse trabalho pro fim de semana. Isso é legal, né? Assim, usar aí comprova mais ainda o valor de ter contratado vocês. Legal. Mas aí voltamos ao problema da recorrência, né? Então a gente teve que desenvolver todo o RP para ter um sistema que o cara usasse todos os dias. Isso era importante para ter a recorrência. Sim. E aí você consegue cobrar essa recorrência, você consegue reduzir os índices de inadimplência, e aí o negócio começa a oxigenar e funcionar. E já ganha mais confiabilidade, né, do cliente no teu sistema, né? Porque ele não precisa ficar saindo e entrando em vários, né? O ERP integra vários módulos, né? Exatamente, também tem isso. Então hoje a gente tem, além da parte fiscal, né, emissão de nota de importação, venda, vários tipos de nota, remessa, conta e ordem, armazenagem, etc. Tem o módulo de estoque, né, que controla as mercadorias, entradas e saídas, módulo de compras, módulo de vendas. Aí já temos integração com marketplaces, para quem vende pela internet. Então o filhinho começou a crescer, né, e agregar funcionalidades para justamente essa empresa que importa e distribui as mercadorias. Hoje, seja no B2B ou no B2C, a gente consegue atender a operação dela. Legal. Que legal. Desde a compra até a venda. Sensacional. E o que foi em 19 que tu falou, agora vivo disso? Não, legal. Então, assim, além de o produto estar amadurecido, a gente... Pandemia. Não foi. A gente, em 2017, e aí, sim, em 2017, a gente submeteu a Mainô ao edital FINEP Startups. Né? Que é um edital de apoio à inovação da FINEP, que é um órgão de apoio à inovação. Era um modelo novo da FINEP. O edital existe até hoje. É um modelo novo da FINEP, mas na época era novo realmente, porque a FINEP estava investindo nas empresas. Geralmente a FINEP tem alguns fundos, né? Alguns são fundo perdido, inclusive. Nesse não, era um modelo de investimento. E a gente conseguiu entrar, conseguimos uma boa pontuação. Fomos aprovados no edital. Só que todos esses trâmites, assim,
A primeira rodada de investimento foi acontecer só no início de 2019. Então, Entendi. essa rodada de investimento, ela nos possibilitou pela primeira vez na nossa história a não depender de consultoria de software. A gente parou totalmente essas consultorias. Então, desligamos nosso último cliente, claro, entregamos o projeto, terminou, mas já tínhamos, há um tempo atrás, pensado de não pegar mais consultorias, e aí esse investimento nos possibilitou a focar totalmente as energias No produto. no produto. E aí viramos uma empresa de produto de fato, e com o próximo objetivo é o seguinte, alcançar o break-even. Né? Porque o dinheiro do investimento uma hora acaba. Sim. Então foi isso que aconteceu em 2019. E a partir daí a gente conseguiu escalar o negócio, crescer. E aí hoje a gente está com 1.360 clientes no Brasil todo, Uau. todos os estados do Brasil, Que legal. Top. todos os estados. Todos os estados. Aí eu fico imaginando, quais são as particularidades que você tem? Porque acho que o principal que te procurou ainda é a nota, né? A maior dor. E aí eu depois brinco eles que, conhecem que tem outras soluções. Geralmente o pessoal vem pela nota. E aí fica por entende, causa opa, dos peraí, outros. tem tudo isso? Ainda é o... Ainda é um core. gancho muito importante. Assim, um gancho Puta, muito top. importante. Mas É a mesmo. porta de entrada, né? Mas é. Aí a gente, inclusive, hoje lançou um produto, esse ano, a gente lançou um produto que é a nota self-service. Então, por exemplo, se o cara quer só emitir a nota, porque a gente percebeu o seguinte, tem gente que só quer emitir a nota. Né? E a gente não tinha produto pra ele. A gente, você compra o RP ou não compra nada. E dá uma impressão que tá pagando mais do que precisa, né? Exatamente, Dá tem a impressão que tá pagando mais do que precisa. Então a Sim. gente lançou um produto self-service hoje, que é só a nota. Então, às vezes, 10 horas da noite, tem um cara lá comprando uma nota avulsa e emitindo a nota sozinho. A gente deixou esse processo bem redondinho pro cara conseguir fazer sozinho. Que legal. E hoje esse é um outro modelo de receita avulsa que a gente chama que é no touch, né? Ou seja, não tem vendedor para executar esse modelo. Ele se resolve sozinho. A pessoa consegue adquirir e já usar tudo sozinho. Ele compra algumas cotas, né? A gente compra uma nota, 3 notas, 5 notas, 10 notas. Que legal. Enfim, e utiliza isso ao longo do... Isso é um super E lá em 19, respiro. quantas pessoas vocês tinham lá trabalhando? Cara, acho E que hoje? assim, antes do E investimento, acho que a gente não chegava a 20 pessoas, né? Isso ainda tinha um modelo de serviço. Então a gente, na verdade, se fosse olhar produto, tinha bem menos. Não tinha 10 pessoas trabalhando. Sim. Hoje a gente está batendo 60 pessoas. Uau, que legal. No escritório. Show. E aí, assim, uma conta que a gente também olha muito é toda empresa, né? Tem que olhar esse número de faturamento dividido pelo número de pessoas, que eu brinco que é a nossa receita per capita, digamos assim. Sei. Você tem que ser saudável, né? Então você tem que crescer na medida que seu faturamento cresce. Conforme a demanda e o recurso que tem disponível, né? Pra atender a demanda. Caramba. É isso. Até aqui tá tudo bem, né? Todos os casos de sucesso, né? Abrir a empresa, crescer, ter investimento, mas eu quero saber dos perrengues. Não teve nada de ruim no caminho, não é possível. Tem demais. O que teve de perrengues cara, eu acho que... aprendizados, né? Superações. Vou falar dos perrengues do Comex pra frente, tá? Porque do Comex pra trás teve vários negócios que não deram certo, que a gente tentou lançar, enfim, de produtos. Mas, assim, na realidade do Comex, né? Bom, primeiro, assim, quando você tá lançando um negócio de recorrência, ele é muito complicado de virar. O início é muito difícil, porque... Você tem, sei lá, você cobra, vamos botar aí, 300, 400 reais num produto. Se você tem 10 clientes usando, você tem 4 mil reais de faturamento, aí você paga os seus impostos, vai sobrar 3 mil alguma coisa, que não paga o salário de uma pessoa. E você precisa atender 10 clientes, né? E você ainda tá trabalhando em outro lugar para manter para pagar suas contas. Sim. Então, essa virada é muito difícil. A gente, por exemplo, quando a gente começou o sistema, teve noites que a gente dormia no escritório. Assim, não tinha jeito. A gente tinha que dormir no escritório para fazer alguma correção que ia precisar pro dia seguinte. Eu lembro que teve uma semana que eu dormi de segunda a sexta-feira no escritório. Caraca. De segunda a sexta-feira. Então, Caralho. tirar o negócio do zero Meu Deus. é difícil, né? Isso a galera não vê, né? Quando fala isso não startup, vê, né? Tu parou Vê de codar quando? tecnologia, Porque tu tá. tá falando aí, meteu a mão na massa. Parou de né? escovar Sim, beat, que cara, fala. Ou ainda... Não, hoje em dia não mais, assim. Acho que deve ser uns 2, 3 anos que eu não codo mais. Assim. Mas no início era... Legal. E naquela época já era casado? Já. Eita. Tem 10 anos, Não tinha filho ainda, mas já era casado e aí, assim, a
A minha esposa, inclusive, ajudou demais, né? Ela teve essa semana que eu dormi no escritório, que ela entendeu perfeitamente, ela voltava do trabalho e deixava uma marmita lá. Porque, assim, o centro, nessa época, o centro do Rio, quem viveu ali a época de 2014, centro do Rio, parecia um pandemônio à noite, né? As pessoas eram esfaqueadas no ponto de ônibus. Assim, Nossa. desse nível. Então, eu não saía nem pra comer, sabe? Então, Ixi. teve muitas vezes que eu dependi dela parar ali, deixar quentinha. Caramba. Deu mais... E já sai correndo. Já sai correndo. Mas aí foi fundamental também a gente ter o escritório ali do lado desse cliente de consultoria, porque a gente trabalhava até às 6 do cliente de consultoria e depois ia pro escritório. Então, e aí, assim, mas aos poucos, claro, isso foi uma fase, né? Hoje em dia eu só durmo no escritório, brincando. Hoje em dia eu não preciso mais dormir no escritório, graças a Deus. Até porque eu trabalho home office, né? Então, mas assim... essa fase melhora. Eu moro no andar de cima, não consigo subir. Muito mais fácil. Exatamente. Embaixo da mesa tem um colchão. Mas a gente guarda o colchonete que eu dormi, a gente guarda lá na empresa. Pra contar a história. Tipo, é legal, é legal. É verdade. É tipo a relíquia, né? Mas assim, mas aos poucos vai melhorando, né? Aí, por exemplo, contratar a primeira pessoa é uma decisão difícil, né? Onde você vai contratar? Assim, um erro muito comum, que é muito curioso, porque acho que quase toda empresa de software de produto comete esse erro, é contratar vendedor achando que ele vai resolver seu problema de venda. Então, você vai lá, contrata o vendedor, agora vai. Pô, ele que sabe vender, eu não sei vender. Pô, sou programador, não sei vender. Vou contratar o vendedor, ele vai resolver esse negócio pra mim. Sim. E vendedor vende tudo, né? É outra máxima. Um bom vendedor vende tudo, né? Sim, esse que é o problema, na verdade, né? Vender coisa demais. Então, assim, a gente fez algumas tentativas que não deram certo. E aí foi quando eu entendi. Eu falei, cara, se eu não estruturar esse negócio, ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. Então... Aí você teve que estruturar o processo de vendas. Estruturar o processo de venda. Aí eu comecei a me desligar um pouco da programação, né? Porque eu falei, cara, eu vou ter que estudar marketing. Aí comecei a estudar marketing. Eita. Contratei uma ferramenta de automação de marketing, deixei ela configuradinha, beleza. Agora estão chegando os leads. Agora eu preciso estudar pré-venda. Aí eu comecei a fazer a pré-venda, aí eu qualificava pra mim mesmo, né? O Eduardo qualificador, o Eduardo vendedor, o Eduardo implantador. Então, o eu empreendedor, né? O eu empreendedor. E aí, beleza, mas depois que você vai montando o processo, você vê que a coisa funciona, aí você fala que, pô, o negócio tá redondinho. Hoje eu não escalo isso porque eu sou um só. Mas se eu botar uma pessoa, a chance dela dar certo agora é enorme, porque eu tenho um processo. Sim. Aí sim, aí você contrata a pessoa, coloca ela ali, em algum tempo ela dá o resultado. Aí isso funciona. Mas assim, quem tá assistindo, que tá empreendendo, cara, é você que tem que estruturar o processo. Você tem que fazer. Não espere que alguém faça isso pra você. Não, uma bela lição, né? Não, acho que todos vai chegar no catálogo? São todos os produtos. Não, eu quero deixar o catálogo pro final, que é a cereja do bolo, né? Mas você falou dos perrengues. Teve alguma coisa que você viu e falou, não é possível que essa nota não vai sair. E aí depois você descobriu que teve um campinho, alguma coisa. Cara, assim, primeira coisa que eu estranhei, a primeira vez que eu vi foi substituição tributária na nota de importação. Nunca tinha visto. Pra mim era na venda. Mas tem 2 estados, se eu não me engano, que o ST é na importação. Um deles é Minas. Então, a primeira vez que a gente pegou um cliente em Minas foi o desespero. Porque a gente não tinha campo para ST na importação. Não estava previsto. Entendeu? Teve que desenvolver. Teve que desenvolver. E aí, isso na correria, né? Porque não foi maldade, mas quando a gente vendeu o sistema pro cara, a gente não sabia que tinha nota de importação em Minas. Então, a gente teve que correr para desenvolver em 2 dias ali uma primeira versão para ele conseguir emitir a nota. Caraca. E depois fomos melhorando e tal. Hoje em dia já tem. Lá você coloca MVA, enfim. E ele calcula. Mas assim, as primeiras vezes de novidades tributárias são sempre traumáticas, né? Tem alguém com algum trabalho parado esperando você resolver, né? O trabalho, no caso da importação, é caminhão. Motorista. Caminhão parado. Plantado lá na porta do terminal. E o cara falando, tu vai pagar a diária do caminhão aqui, entendeu? Desespero, né? Total. Exatamente, desespero. Mas, enfim, a gente vai... Hoje em dia... Cara, eu brinco, o cara chega pra mim e fala, não, Eduardo, mas a minha nota é muito específica de importação, cara. Olha, eu vou estar com uma margem de erro muito pequena aqui, mas a gente atende. Porque a gente já viu tanta situação diferente. Tem algum estado que tem uma coisa muito diferente? Porque vocês atendem vários estados do Brasil. Tem. Tem eu não lembro agora se é o Ceará, cara, que tem, no cálculo da ST, na importação, ele tem, pro cálculo do ST, ele usa uma alíquota de ICMS específica que é só para
para o cálculo da ST. E o restante da alíquota para os outros cálculos. Tem uma alíquota específica. Eu não sei por que resolve inventar isso, mas enfim. Eu lembro quando eu tinha alguns processos de um cliente nosso que entrava pelo Rio. Aliás, o cliente era do Rio, entrava por aqui e ia pra lá. E aí tinha que recolher 1% do FEC. Ah, sim, Fundo de Combate à Pobreza. Combate à Pobreza. Que é isso que não tem em São Paulo, né? Era uma alíquota, 1%, eu acho, na época, que era separado, né? Tinha que calcular e fazer uma guia separada para aquilo ali. Né? Exatamente. Tem uma guia separada. Mas o FECP, ele é até tranquilo na parte de cálculo, porque ele é a mesma regra do ICMS. Só sim, que é o só FECP. separa. Então, tudo que vale pro ICMS vale pro FECP. E aí segue em frente. Mas, por exemplo, na parte da venda, teve também quando entrou a partilha de ICMS. Que aí você tinha... o ICMS foi mudando, Por causa da guerra fiscal. Por causa da guerra fiscal. Então, teve ano que era 80-20 a proporção, depois 60-40. Cada ano ia mudando a proporção. E aí também foi uma dificuldade. Mas assim, a gente também se diverte, né? Lá, o pessoal do suporte se diverte, porque a gente sempre tem os nossos printzinhos ali no nosso canal privado que a gente fica rindo. Por exemplo, teve um cliente que falou que... onde é que eu boto o fundo de combate a pobre? Eu falo, cara... O cara já tá ferrado, Quer combater o coitado. Gente. Então, assim, a gente se diverte também. Só faltou o ZA no final, né? Sim. Então tá. Agora sim, vamos falar das novas soluções, que tem muita novidade acontecendo aí na área de Comex. Tem muita coisa. Como você falou, né? Tem sempre uma novidade na área de nota fiscal e em todas as áreas. Com o novo processo de importação, isso impacta alguma coisa na nota fiscal? Ou que soluções que vocês já estão proporcionando aí, vendo esse futuro? Porque já vai ter desligamento de sistemas, essas coisas. Né? Vamos começar do base. Do básico, né? Para quem não tá acompanhando, e eu gosto de começar do básico porque eu ainda me impressiono. Sempre tem alguém que não sabe. A quantidade de pessoas, importadores, principalmente, que não até conhecem porque você falou o processo. Que a maioria é pequena e média empresa. Então, Exatamente. assim, eles não estão olhando para o que vai acontecer, que vai impactar olhando, diretamente. Não estão olhando, de verdade. A gente fez uma pesquisa na nossa base de clientes recentemente. E assim, era mais da metade dos clientes sequer sabiam que era do INPE. Nossa. Tá? Então, realmente, eles não estão olhando e estão achando que o despachante vai resolver. Mas talvez não, tem uma questão aí importante que a gente vai falar. Mas assim, a do INPE, ela é a Declaração Única de Importação, ou seja, ela vem para desburocratizar, unificar os vários documentos de importação num único documento, tal qual a DUI foi para exportação. Sim. E realmente vai ajudar muito, principalmente em relação aos órgãos de anuentes, que vão consultar uma mesma fonte de dados. Então, todo o projeto faz muito sentido. É bem legal. Só que aí tem algumas coisinhas que entram, que são os detalhes, né? Primeiro, o catálogo de produtos. Né? Para a do INPE funcionar, você precisa que os produtos estejam cadastrados no catálogo de produtos. Eduardo, o que é isso? Vamos lá. Quando você faz uma DI, basta você descrever a mercadoria. Você pega essa mercadoria, ela tem um NCM, você vai classificar ela e vai descrever direto com vários DI. detalhes, direto na DI, claro. Você vai descrever com o máximo de detalhes possíveis, de acordo com a legislação e tal. Sim. Mas é uma descrição. Né? E aí tem gente que coloca descrições de tudo que é tipo. Não tem um padrão, é livre. Né? Vem descrições, enfim. E a Receita, obviamente, não gosta nada disso, né? Porque não tem um padrão, é difícil de fiscalizar, etc. E aí, com o catálogo de produtos, a Receita e a do INPE, a Receita diz o quê? Olha, você só vai poder registrar do INPE a partir de um produto registrado no catálogo. Tá? Os produtos da do INPE têm que estar pré-cadastrados nesse catálogo de produtos. Então já muda aí. Porque o catálogo é do importador ou é nacional? É do importador. Tá? Então cada um tem que montar o seu próprio catálogo. Cada um tem que montar seu próprio catálogo. Então, exatamente. Seu próprio banco de dados. Aí ele homologa, ele sobe isso, a Receita fala, esse catálogo tá ok? Pode... Não, a Receita aceita. Quando cadastrou, já tá... Você colocou, tá lá, é a sua responsabilidade, né? Tipo imposto de renda. Agora, mas tem um detalhe. Cada NCM de cada mercadoria, ela desmembra um conjunto de atributos que você tem que classificar. Então, por exemplo, se eu estou importando uma água mineral, provavelmente vai ter um atributo lá, querendo dizer se ela é com gás, sem gás. Vai ter um atributo para saber se é garrafa de vidro, de plástico, quantos ml tem nessa água. Então, tem alguns atributos que a Receita pede que você classifique, por NCM. Tá? Então, primeiro trabalho... São campinhos, né? A serem preenchidos. Exatamente. Então, o primeiro trabalho o importador tem que pegar todo o catálogo de produtos dele, se ele tiver um catálogo organizado, para começar. Que é o aquele Excelzinho básico, né? Part number. Se usa o sistema Mainô, já tá um passo na frente, que já tem pelo menos um inventário ali organizado. Mas aí tem que pegar esse catálogo e subir ele para o catálogo de produtos da Receita, preenchendo todos os atributos produto a produto.
Porque eu posso ter, dentro de um mesmo NCM, várias versões do meu produto diferentes que divergem em algum atributo. Então, eu tenho que fazer esse trabalho todo. E aí, você pode fazer isso no sistema... É mais profundo do que o NCM? É mais profundo do que o NCM. Porque se desmembra Tem mais produto ainda. Não, tem eu pensei que você estava falando de desmembrar, eu estava pensando nas partes do NCM Não. já, não. Não, É não. mais pra baixo depois ainda, disso, mais mais fundo ainda. profundo, exatamente. Porque Caraca. o NCM ele vai determinar quais atributos sobre aquele produto. Você imagina o trabalho que deu para mapear todos os atributos, né? E é um trabalho que vai mudando também. Que e é os o atributos vão mudando. antigo NVE, né? Na DI, a nomenclatura de valoração Exatamente. estatística, né? E aí, imagina, né? Você tem que fazer esse trabalho para todo o seu inventário. Se você tem 1000 produtos, são 1000 produtos. Você tem que fazer. Cada produto tem, em média, 12, 13 atributos, em média. Então, você imagina o trabalho. Bom, e aí, para começar, você tem uma ferramenta gratuita do governo que você vai fazer. Só que se você fizer na ferramenta gratuita do governo, você vai fazer um por um. Né? Colocou lá, preencheu lá. Não tem dá para baixar um modelinho de EDI, não? Porque aí eu preencho minha planilhinha e depois eu subo? Não, o governo só aceita o formato JSON. Então, aí o que as empresas de software, a Mainô inclusive, estão fazendo? Criando suas ferramentas de catálogo de produtos, né? E a partir das ferramentas integra direto com o sistema. Mas, Eduardo, se tem uma ferramenta gratuita, por que eu vou usar uma ferramenta de uma empresa de software? Porque, primeiro, a ferramenta gratuita, se você colocar na ponta do lápis, você vai gastar de mão de obra, de trabalho, de HH, para fazer esse job na gratuita, você vai ver que é muito mais caro. Ou às vezes até inviável. Se você tem 1000 produtos, vai começar hoje, e você tem obrigatoriedade para janeiro, acabou. Não tem como fazer. Ou então você bota 10 pessoas fazendo. Não tem mais como fazer. Um por um. Só que as ferramentas de software, elas trazem produtividade. Então, por exemplo, um exemplo de produtividade, né? Na ferramenta que a gente desenvolveu, você tem uma visão de todos os produtos numa mesma tela e os atributos em colunas, por NCM. Então você consegue preencher todos de uma vez, em massa. Você diz, todas as minhas águas, a garrafa é de plástico. Então você manda preencher. O campo embalagem, garrafa de plástico, todos de uma vez. Isso traz produtividade. Com certeza. E além disso, a gente também tem um recurso de inteligência artificial que lê a descrição que você já usou anteriormente para aquele produto na DI e já preenche os atributos baseados nessa descrição. Então, se parte dos seus atributos já estiverem dentro da descrição, a gente já consegue preencher boa parte. Que legal. Porque às vezes na própria descrição a gente já coloca, né? Em garrafa de XML. Exatamente. E aí a IA hoje, a IA generativa, a API do ChatGPT, né? As versões mais atuais, elas estão bem legais para reconhecer esse tipo de padrão. Que legal. Funciona muito bem. Então, você já tem boa parte do trabalho. Eduardo, dá para confiar 100% na IA? Nunca confie 100% na IA. Tem que dar e aí, por isso que a gente também implantou, dentro da nossa ferramenta, tem um processo em partes. Você tem o preenchimento dos atributos e tem uma outra etapa, que é a revisão dos atributos. Onde você pode ter uma pessoa, um usuário do sistema, que tem o papel de revisor, ou seja, ele vai só pegar o que foi feito para verificar, né, para dar o ok. Afinal, quem sobe os atributos sobe através de um certificado digital ECPF. Então, é como se você estivesse assinando aquilo. Então, tem que ter um processo de revisão. Se você faz direto no portal, tudo que você faz, você cadastrou um atributo, não tem como apagar. Cadastrou um produto, não tem como apagar. Não tem como apagar. Não tem. Tudo é versionado. Então, você fez uma alteração, é versionado. Todo o seu histórico fica lá. Agora, se você faz numa ferramenta de terceiro, você pode ter a oportunidade de revisar e só mandar quando tiver 100% tudo pronto. Né? Caraca. Então, assim, tem essas Isso diferenças. já está rodando. É um produto que já estão oferecendo. É um produto que a gente já está oferecendo, por enquanto, para os nossos clientes de RP só, mas a gente vai lançar esse Vai chover de gente procurando isso. E qual é o prazo porque, do INPE? Hoje, qual é o prazo do INPE? Legal, então vamos lá. Prazos do INPE. Teve uma confusão danada em relação a prazo, porque o calendário ele foi lançado aos poucos, e quando foi lançado o calendário completo, ninguém entendeu nada. Porque ninguém leu o negócio. As coluninhas com xizinho, né? As coluninhas com xizinho, exatamente. Eu fiz até um post no LinkedIn. Traduzindo pra galera. Explicando assim, como interpretar um gráfico. Mas quase isso, né? Cara, porque a gente tá na era da leitura dinâmica, né? Dinâmica, então a galera não lê com atenção. Mas assim, como é que funciona? Em outubro, primeiro foi o frenesi de outubro. Vai entrar em outubro, todo mundo achando que ia entrar tudo em outubro, né? Não, em outubro eu tava marítimo com X, ferrou. Não, outubro vai entrar marítimo. Foi essa a frase que ficou. Todo marítimo vai entrar em outubro. Não, é porque tinham 3 sessões e você tinha que atender a um requisito de cada sessão para entrar. Então, marítimo era um requisito
Mas outro requisito era ser Recoff, Repetro ou admissão temporária. Esse já fechava demais ali a quantidade de empresas, né? Porque Recoff, Repetro, admissão temporária dá ali, sei lá, 1% das empresas do Brasil. E ainda tinha 100 anuências, se eu não me engano. Então, você tem um nicho muito pequenininho de empresas que vai entrar agora em outubro. Agora, em outubro, é só marítimo, se for Recoff, Repetro. Se for Recoff, Repetro, admissão temporária. E 100 anuências. 100 anuências, 100 ali. E aí, na verdade, tem também, dentro desse cronograma desse último trimestre, ainda tem um faseamento ali. Você bota a lupa, ainda tem um faseamento ali dentro. Sim. Primeiro vai entrar só Rio de Janeiro. Mas isso não quer dizer que quem não é isso pode ficar tranquilo, né? Tem que correr para cadastrar o catálogo único, na verdade, isso quer dizer que quem não é isso tem salvação ainda. Não é para ficar tranquilo. E que já começou. E que já começou, não tem essa, né? Porque, cara, quem é outubro já tá fazendo catálogo há um tempo. Só que assim, como pensa, Repetro, geralmente são empresas maiores, né, que importam... já tem um banco de dados mais estruturado. Já tem um banco de dados mais estruturados, tem um nível de compliance um pouco maior, então já se preocuparam, já fizeram isso. Os menores é que eu tô mais preocupado, porque os menores, eles não estão entendendo, não virou a chave nem viu, ainda. Nem viu nada ainda, né? Nem viu nada. Nem viu a onda chegando. Não viu a onda chegando, tá achando que é morro. Entendeu? Filme interestelar, sabe? Morro, daqui a pouco corre pra nave, entendeu? E quando que é, sabe? De cabeça? Então, a grande maioria das empresas vai vir no primeiro trimestre de 2025. E aí, claro, eles vão fasear ainda esse primeiro trimestre, mas a partir de janeiro tudo pode acontecer. Sim. Então, o ideal é que as empresas já estejam preparadas para janeiro, tá? Sim. Porque aí vão entrar a grande maioria das empresas. Importante, né? A gente tem visto mais ou menos um catálogo de 1.000, 2.000 produtos, assim, o ideal é começar 3 meses antes, pelo menos. Tá? Então, Eduardo, eu preciso catalogar todos os meus produtos? Não necessariamente. Esse é um ponto também que eu acho que foi uma coisa que... Dá pra fazer uma curva ABC pra ver, Dá pra fazer uma curva ABC. Isso foi uma coisa que o princípio ágil também me trouxe, né? Assim, vamos fazer o que é prioridade? Isso. Então, tem muitas empresas também que não fazem um estudo antes de entender o que é prioridade para catalogar e estão catalogando todos os produtos. Às vezes, a gente recebe orçamento de, eu quero catalogar meus 5.000 produtos, quanto fica? Mas, cara, peraí, vamos antes fazer um estudo desses 5.000 produtos para ver... entender qual é a sua curva ABC aqui, quais produtos você mais importa para priorizar esses produtos. Então, dentro da nossa ferramenta também você consegue... A gente criou um modo de catalogação em projetos. Então, você não cataloga a sua base toda. Você cria um projeto, inclui seus produtos, por exemplo, da curva A, ou os produtos das próximas X importações, e aí você cataloga eles primeiro. Aí você consegue definir um prazo para esse projeto. Então, você vai fazendo de forma faseada dentro da nossa ferramenta. A gente também oferece esse tipo de gestão. Que bacana. Legal. Bom, mas vocês fazem o serviço de catalogar? Porque o cara te não. fazendo orçamento de catalogar. Porque... então, mas tem gente pedindo orçamento de catalogação. Aí a gente indica parceiro. Com que usa a nossa ferramenta para isso. Qual é o site lá de vocês? É mainô.com.br. Mainô.com.br. A nossa ferramenta... Hoje, se você entrar lá no mainô.com.br, foi em módulos catálogos de produto, ele vai estar em pré-lançamento. Porque a gente não lançou ainda para o mercado. A gente está usando só para os clientes. Legal. Mas o lançamento para o mercado vai acontecer no final desse mês já. Então, aí todo mundo vai poder utilizar a nossa ferramenta. Mas tá bem interessante, assim. Ela acho que vai ter muita gente muito procurando. Produtiva. E a gente traz um método para catalogação. Acho que isso é mais importante, assim. Não é só a produtividade, é o método que a gente traz de eficácia também. Sim. E aí, adquirindo o produto de vocês, a própria pessoa consegue alimentar e mexer no sistema e depois ela... Exato. E aí, dá o comando para integrar com... o nosso sistema ele integra direto com o portal único. Legal. Então você faz primeiro no nosso software, revisa tudo, depois você transmite para o portal. Aí você pode, por exemplo, contratar. Uma coisa interessante também que a gente desenvolveu é que, vamos supor que você é um importador, está fazendo seu catálogo, mas você contratou um consultor ou um despachante aduaneiro para fazer para você o catálogo. Mas você quer ter a gestão, que eu acho que esse é o modelo ideal. Você ter a gestão do catálogo e não delegar essa gestão. Sim. Até porque tem outra coisa que eu vou falar depois. Mas só para concluir rapidinho. Então, assim, você, dentro do nosso software, você tem o convidar usuário externo. Então, você pode convidar uma pessoa, ela recebe no e-mail um link exclusivo que ela só acessa aquele projeto. Então, ela faz aquele projeto para você. Depois você tem a oportunidade de revisar e transmitir, por exemplo. Legal. E contratando o RP chama o quê? Mainô também? Mainô RP. Mainô RP. Contratando o Mainô RP,
online, o cara já tem acesso de cara ali, como é o tempo de implantação? Já. Normalmente vem junto com um período de implantação, como é que Não, legal. esse pessoal aí que tá desavisado, entra na planilha, Sim, sim. se vira? Tá, contratando o Mainu RP, ele vai ter acesso ao catálogo, mas se ele quiser, por exemplo, ter só acesso ao catálogo, a gente tem um outro produto chamado Mainu Expert, que ele é feito para... que tem só as funcionalidades especializadas em Comex, digamos assim. Ele vai ter nota de importação, ele vai ter catálogo, vai ter controle do processo de gestão financeira da importação, vai ter só os módulos realmente relacionados à importação. Esse módulo do Mainu Expert, ele é muito fácil de usar, assim, ele é praticamente... Você contratou, já sai usando, porque não depende de muitos pré-requisitos. Legal. Né? Emitir a nota é importar o XML, agora vai ser informar o número da DUIMP, que vai mudar, né? Você comentou que não vai ter mais, não tem mais XML? Não tem mais, não vai ter mais o XML, né? Porque a ADI, você consegue exportar o extrato da ADI em PDF e em XML. PDF para leitura humana, XML para leitura de um sistema, digamos assim. E a DUIMP não previu um extrato nem em PDF, nem em XML. Não tem. Simplesmente não tem. Então, a única maneira que você tem de tirar dados de lá é via API. API é um protocolo de comunicação entre sistemas que você conecta, né, via certificado digital e puxa os dados de lá. Então, a gente usa, acho que 3 APIs para puxar o dado de uma DUIMP, cruza esses dados e consegue gerar a nota. Vai ficar até mais fácil no fim das contas para o cliente, porque ele só vai precisar digitar o número da DUIMP e a gente vai puxar direto. Sim. Mas assim, se o cliente tem alguma solução que desenvolveu até caseiro, né? Que importa XML da DI e processa, vai acabar. Não vai funcionar mais com a DUIMP. Na hora que registrar uma DUIMP, não funciona mais. A gente estava falando aqui nos bastidores antes de começar a gravar, né? Vocês falaram que essa forma é até melhor, é mais segura do que ter um XML? Porque assim, bom, vamos lá. Parte técnica, né? Assim, a API, você primeiro busca o dado direto da fonte, você tem a confiabilidade de protocolo de segurança, menos chance de manipular, entendeu? Ninguém vai lá e altera aquela informação, entendeu? Então, e fora que assim, não precisa exportar arquivo aqui, importar arquivo lá, é mais fácil também. Sim. A forma de comunicação padrão entre sistemas é via API, né? O ideal é você não precisar ficar exportando arquivo de lá para cá. Mais moderno, né? Mais moderno. É igual o processo, por exemplo, de conciliação bancária, de registro de boleto, né? Tem gente que faz ali via... exporta o arquivo do banco, importa no sistema, gera arquivo do sistema no banco. Mas hoje em dia você tem... Por exemplo, na Mainu a gente usa uma fintech chamada Yugo. Então, por trás da Mainu roda o Yugo, que é uma conta digital, que o cara emite boleto por dentro do nosso sistema. Tipo, vendi essa mercadoria, a mercadoria foi, sei lá, R$1.000. Eu quero parcelar em 4 vezes 250 e já gera 4 boletos. E são boletos válidos, registrados, tudo bonitinho. E o cara nem vê. Que legal. Né? E o dinheiro vai pra conta. O sistema de vocês também gera ICMS, a guia? Não, a guia não gera. Mas tem a parte da gestão contábil. Tem a parte da gestão fiscal, né? Que a gente dá, inclusive, o saldo. Eu brinco que assim, é um validador da contabilidade, né? Porque você vê lá o saldo fiscal, no final tem que bater com o que a contabilidade te mandou. Os créditos e débitos dos impostos. Sim. E o livro? Quando é que vai acabar? Deixa eu fazer a pergunta antes do livro. Você estava comentando que às vezes é difícil que o cliente entenda que não dá para customizar o sistema só para ele, porque é uma coisa robusta você customizar o sistema, né? Sim. Até porque são muitos clientes pequenos e tal. Como que faz para dizer não pro cliente? Ou para ele entender que ele não é a última bolacha do pacote? Porque imagino que deve ser, dá pra botar um campinho aqui, pra botar o... Sim. Tira daqui e põe ali, que parece que é tão fácil pra quem só tá usando o sistema. É o famoso, só botar um botãozinho. Isso. Quando vem no diminutivo, nossa, o cara já sabe. Rodrigo adora o diminutivo. Volte e meia falava sisteminha. Eu falei, para de falar sisteminha, sistema. É igual quando a gente tá dieta, não só um chocolatinho. Isso. Falando no diminutivo, não vai diminuir nada. Sim, exatamente. Cara, então é complicado. Primeiro porque assim, entendo, a gente lida com a gestão das empresas, né? É um RP. E muitas vezes a empresa está acostumada a fazer daquela forma, né? Uma forma específica, um processo e tem uma certa resistência à mudança. Mas assim, a primeira coisa que é importante falar, né? O nosso RP ele já é um RP focado em importadores. Então, a gente já tem um processo ali bem otimizado para importador. Maduro já, né? Já tá validado. Validado por 1.350 empresas. Então, assim,
cara, a chance de o seu processo ser melhor do que aquilo ali é difícil, né? Mas assim, mas às vezes o cliente não quer abrir mão de uma coisinha, Sim. a gente vai melhorar 90% do trabalho dele. Não, Tá mas pensando esses nas doenças, 10%... Aí eu sei que ela pensa. Ela quer que eu fale, né? Ela quer, né? Eu também quero. E eu tô aqui contando a história e já pensando, Já pensando o que eu eu vou falar. Você falou que ia falar outras e não pensou, tenho certeza. Exatamente. Aguarde. Não, mas a nossa brincadeira aqui, né, que durante o almoço a gente tava tendo essa conversa, e aí eu falei que em casos extremos, né, utiliza o seguinte argumento, o cliente tem problemas, né, então a gente fala, cara, imagina que você é um paciente que vai no médico e fala assim, cara, eu tenho AIDS, câncer, sífilis, ebola, tenho 4 doenças. E o médico fala assim, toma aqui um remédio que vai curar câncer, AIDS e ebola. Aí o cara, não vai curar sífilis, eu não quero, sabe? Cara, você vai se livrar de 3 problemas, não... Grandes, né? 3 problemas. Pô, melhor analogia, adorei. Eu vou pedir licença, eu vou usar isso aí Pode sempre. Pode usar, não tem problema. Mas é incrível, né? Porque perfeito. às vezes você melhora boa parte do processo, mas ele quer aquela busca do sistema ideal na cabeça dele e quer que você adapte. O problema é quando você adapta a solução para um cliente, uma solução... O próprio cliente está se fazendo mal, ele não sabe. Porque assim, quando você adapta uma solução para ele, você está criando trechos de código-fonte que só servem para aquele cliente. Quando você tiver que atualizar o sistema por qualquer coisa, cara, imagina o programador que entrou, tem a documentação e tal. Cara, imagina ele ficar vendo, não, peraí, se o cliente tal, mas tem o cliente tal, ele ficar lembrando de cada cliente, cada particularidade que existe, isso vai reduzir demais a produtividade dele. Porque não é mais um processo padrão. Ele tem que observar os diversos usos diferentes e e as pode ser que dê até problema de pode ser que dê até atualização, problema. né? Exatamente. Você atualiza e esquece daquele cliente, daquele cenário, daquele caso. Entendeu? Então, já de um tempo para cá, a gente parou de fazer customização, não fazemos mais customização. A única hipótese, para não dizer que nunca fazemos, a única hipótese de a gente fazer é quando o cliente pede algo que já está no nosso backlog. Aí a gente fala, pô, peraí, isso aqui já está no nosso backlog, previsto, será que vale a pena antecipar? A gente se faz essa pergunta. Tá? Aí, backlog é? Ah, sim. Backlog é o conjunto de funcionalidades que a gente ainda não desenvolveu. É a listinha do que vai fazer. É um to-do list do próximos passos. Entendi. Então, quando ele pede alguma coisa que já está previsto fazer, de repente era só daqui a 6 meses, mas, pô, se ele está querendo agora, por que não antecipar? Sabe? Então, aí a gente considera. Mas, no geral, para a gente ter um produto bom, enxuto, simples de usar, porque você perguntou, né, da implantação. Ter um produto que o cara entra no... A gente é o único sistema de comércio exterior hoje que oferece teste grátis. Não tem outro. Pode pesquisar, não tem outro. Caramba. Nenhum você consegue entrar e testar grátis. Por quê? Porque testar grátis, sistema é tipo piada, né? Se você tem que explicar, não é tão bom. Entendeu? Então, você entrar e o cara conseguir usar sem alguém ter que explicar, tem um trabalho danado por trás para poder ser simples. Tem uma analogia também, já a gente está nas analogias, né? Tem o carro automático e o carro manual. O carro automático, ele é mais simples de dirigir, né? Mas a engenharia por trás é enorme, maior. é gigantesca. O carro manual, a engenharia é um pouco mais simples, mas ele é mais difícil. Então, é a mesma coisa. Quanto mais simples o sistema para o usuário, muitas vezes mais difícil é para quem está desenvolvendo pensar numa boa jornada. Tá? Então, a gente pensa nessa jornada. Se você começa a adaptar para um para outro, essa jornada começa a quebrar. O sistema vai ficando complexo. Bota mais um campo aqui, bota mais um botão aqui, e esse campo não vai fazer sentido para muitos clientes, esse botão não vai fazer sentido para outros. Ah, mas aí cria uma configuração para aparecer. Cara, daqui a pouco tem 200 mil configurações. Não, tem que dar um treinamento. Não, tem que dar um treinamento para conseguir parametrizar tudo que você não vai lembrar. Para que serve? Para que serve isso daqui? Aí daqui a pouco a implantação dura 6 meses. Como tem sistema por aí que dura 6 meses. Que é um produto, né? Aí tem os produtos que... Aí você tem que cobrar pela sua incompetência. Que estão fantasiados de produto, mas é um baita de um serviço. A implantação... Ou então você cobra porque o seu sistema é difícil de... Aí você cobra porque tem muita mão de obra ali envolvida. Muito legal. E muitas vezes essas customizações é porque são empresas pequenas que só olham para a sua realidade, né? E a gente tem estatísticas até do Sebrae que dizem que grande parte de quem abre uma empresa hoje, daqui a um ano, a empresa não tá mais aberta. Tem muitos empreendedores e poucos empresários. Aí eu quero que você fale do livro. Gancho, hein? Que gancho. Tô ficando boa nisso. Não, beleza. Esse é um livro que eu venho escrevendo. Vai sair, tá? Já passei da metade. Sim. Agora vai. Chamado Empresarizes. Que ele partiu de uma percepção minha ali
assim, eu faço parte de grupos de empresários, a Mainô já foi apoiada pelo Sebrae, pela Endeavor, etc. Então, acho que esse networking e lidar com também muitos empresários de comércio exterior me fez perceber que o Brasil tem muitos empreendedores, mas poucos empresários. E aí qual é a diferença, né? Porque geralmente o pessoal... Primeiro que a palavra empresário, ela já traz um estigma, né? Sim. Pô, aquele cara é empresário, deve estar roubando alguém. É um absurdo, né? Mas empreendedor é bonito, né? Empreendedor é bonito. Empresário não, né? Empreendedor é o cara que, pô, sua, né? Rala. É inovador, é criativo. Desbravador, né? Desbravador. Arrisca. Isso. Mas não sacrifica, traz essa conotação, né? O empresário não, é aquele cara que tá lá de boa, o dinheiro tá caindo, e chega de manhã, puxa uma Quem é mais gordo, o empresário ou o empreendedor? Todo mundo pensou no empresário. Né? Boa, né? Vamos botar duas figuras assim, não, o pessoal botar o post-it, empresário e empreendedor. Um de terno e gravata, o outro de camiseta. Quem tá de calça jeans e quem tá de paletó, empresário ou empreendedor? Isso. Exatamente. Só que aí, assim, o que acontece? É difícil, os empreendedores... na minha visão, tá? Podem discordar, mas na minha visão, os empreendedores, eles geram uma empresa para gerar um emprego para si mesmo. Tem muita gente que nunca sai desse status. Até por causa da pejotização também, né? Até por conta da pejotização. Mas assim, vamos pegar um exemplo mais simples de pensar. Um marceneiro, né? Sim. Um marceneiro, ele muitas vezes tem um CNPJ, um MEI, um simples. Mas ele presta um serviço para ele mesmo. Ele é um autônomo. Mas beleza, então eu vou abrir uma franquia e tem uma franquia de uma hamburgueria, sei lá, mas você tá ali no caixa, você tá ali trabalhando. Só que as pessoas não contabilizam essas horas de trabalho delas, por exemplo, como horas de trabalho do negócio, né? Elas estão achando que o lucro é aquilo que eles recebem de salário. E tem uma diferença entre o salário e o resultado da empresa, o lucro da empresa. Então, dificilmente essas pessoas, quando fazem as contas, elas entendem que o trabalho delas tá ali como custo, que elas poderiam colocar outra pessoa para fazer, e ainda assim tem que gerar um resultado. Aí sim você tem uma empresa. Aí você começa a ter uma visão de empresário, né? Que gerar o famigerado lucro. Né? Então, o porco opressor, né? Do empresário. Né? Até nem fala lucro. É lucro mesmo, cara. É lucro. Tem que ter lucro. As coisas têm que ter lucro. Sim, senão não vale a pena ser feitas. Senão nada existe. Senão não vale a pena ser feitas. Né? A gente trabalha para gerar o lucro. As pessoas ficam até com medo de falar lucro. Parece que é pecado. E é bom, porque quando... Cara, você já viu empresa capenga que paga bem seus funcionários? Não conheço. Cara, paga mal. Lembrei agora, no Canadá, a gente tá falando do Canadá agora há pouco, né? Um amigo meu foi pra lá já há uns 6, 7 anos. O filho dele entrou com 5, 6 anos na escola, pequenininha. Ele mandou foto. Na primeira dia de aula, numa escola de jardim da infância. Tava uma frase assim, pros maiorzinhos que já conseguiam ler. Sejam ambiciosos. Era a primeira mensagem. Isso, qual país? No Canadá. E olha, no Canadá, né, dizer que não, sejam ambiciosos. Imagina nos Estados Unidos. Era a primeira frase, você não era bem-vindos das férias, era sejam ambiciosos. Falei, caraca, meu, olha a diferença de cultura. Visão, né? Exatamente, e não tem problema, e tá certo, sabe? Gerar essa resultação tá tirando dinheiro de ninguém. Tá girando. Tá girando. O grande problema é não saber como gerir a coisa, né? De confundir lucro com faturamento, né? Confusão a empresa faturou. Não, e isso não é as próprias notícias às vezes fomentam. Sim. Primeiro que assim, o empresário sempre na novela é o malvado, né? O cara é malvado, é empresário, né? Enfim, e as notícias, às vezes, fulano faturou R$1 milhão. Assim, pensa, o cara tá rico. Faturou R$1 milhão. E às vezes o que ele gastou pra manter aquilo é 800 reais. Não, mais vezes. Não, mais. Às vezes tomou prejuízo. Tomou prejuízo. Verdade. Não dá pra saber. Tomou prejuízo. Entendeu? O faturamento não quer dizer nada. Quer dizer que ele faturou isso, mas o resultado não tá aí. Então, o livro ele tem a missão de, primeiro, virar essa chave na cabeça dos empreendedores. É um livro para empreendedores se tornarem empresários. Show. É isso. Virar essa chave na cabeça dos empreendedores, fazer eles entenderem que eles precisam estudar gestão de empresas, saber a diferença de lucro, faturamento, colocar o seu custo de hora dentro de um planejamento. Então, eles precisam conseguir fazer esse tipo de conta de planejamento. Tem que saber o que é um DRE. Então, tem que saber gerir um negócio que não dependa de eles estarem na operação para sobreviver. Exato. É isso. Não quer dizer que ele vai ficar lá sem fazer nada, né? Mas ele precisa se tornar gestor do próprio negócio. Exatamente. E essa passagem. Senão ele vira escravo dele mesmo pro resto da vida, né? Vira escravo, exatamente. Ele gerou um emprego para si. Tudo bem. Se é isso que você quer,
Você Ok, só manter e sem pagar essa boletos. Você está num grande risco de cair dentro dessa armadilha, de ficar preso aí e não Isso. conseguir mais pensar o seu próprio negócio. Sim. Você E tá se numa você operação- pensa seu próprio negócio, ele cresce, você gera mais emprego, cara. Exato. Entendeu? Você Ajuda gera mais riqueza pessoas. para as pessoas. Exatamente. Então, Sensacional. é isso. Sensacional. Olha, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Ele não sabe da pergunta do final. Mas acho que você não sabe, né, da pergunta final. Não sei. Ele é carioca, vai responder bem. Verdade, Vai responder verdade. bem. Temos uma perguntinha que já para todos os convidados Eu sou para Vasco, encerrar já com disse. chave de ouro. Ai. Tá, é uma parte da resposta, pode ser. Aí se eu perguntar se é média ou caralho, ele não vai saber. Ah, é verdade. Média ou cará? Média ou cará? Que legal, eu sabia. Que maldade. média é o. Ou cará. Não, Não. não. Aqui em Santos, Média média é o pão. é o pão francês. Ah, é o pão É, francês. É, e o cará é um pão de leite diferente, que só tem em caralho, eu Santos. ouvi falar. Cará Pão é de leite. patrimônio de Santos. Né? É. Pode ser melado. Eu já Não, ouvi mas falar em não é essa a pergunta. Não, gente. A pergunta é Tô com medo quem da é... próxima, então. Essa já foi difícil. A pergunta é quem é Edu de bermuda e chinelo? É fácil. O que você gosta de fazer nas horas vagas quando não está programa? Não é programa mais, né? Quando não Não, está não, cuidando da não. empresa, sem ser profissional. Não, legal, assim. Você gosta de além fazer? eu ser bastante família, assim, eu gosto muito de curtir minhas duas filhas, minha esposa, eu gosto de ficar com elas. Eu gosto também, assim, eu tenho um lado artístico que eu curto bastante. Até a programação, pra mim, quando eu fui fazer ciência da computação, Aham. o que eu me encantei foi que, pra mim, programar é tipo pintar uma tela em branco. Caraca! Né? Não falo isso. O bagulho é artístico. Só que é tela preta. A É o diferença é teu essa. dia, só você, Em vez de ser teu tela estado branca, de é tela espírito, preta. você converte naquilo ali, que é um uma negócio arte, cara, único. É uma arte, É teu... exatamente. Caraca, Uau. eu falo isso. Aí, viu? Eu acredito muito nisso, é uma arte. Tá? Que Então legal. eu gosto muito de música, eu gosto de tocar violão, tô aprendendo a tocar piano. Então Olha. eu curto muito música, assim. Aham. E curte tocar piano e tocar violão no happy hour? Fiquei sabendo que tem um happy hour bom aí, que uma empresa organiza. Esse eu passo, mas É. tem. A gente organiza, não só happy hour, mas tem 2 eventos, assim, que a gente organiza. Ah, já convida a galera? Quanto que Vou são? convidar, Já tem claro. datas? Não. Tem, só pra contextualizar, vamos lá. Aham. O Happy Hour do Comex é um evento que a gente começou a organizar esse ano, junto com o pessoal do movimento Rio Comex, né, com o objetivo de fomentar o Comex carioca. É um evento muito bacana, ocorre... As 2 primeiras edições ocorreram na Churrascaria Fogo de Chão, lá em Botafogo, Olha, e a próxima agora vai ser no Rio Otton Palace, em Copacabana. que legal. É um evento muito bacana, networking na veia, assim. Uhum. O último teve quase 300 pessoas. Nossa. Muito legal. E tem o Mainu Business Conference, que é uma conferência, né, de importação. Não é nem de comércio exterior, a gente apontou para importação mesmo. É de importação. E que vai ser dia 18 de outubro. Olha. Acho que, cara, deve ter tipo 30 ingressos ainda disponíveis. Tá quase esgotado. Então, quem quiser Caramba. comprar, tem o site mainobc.com.br. Aham. Se quando for por hora ainda tiver ingresso, entra lá, compra, vai ser no Rio Otton Palace junto com o Happy Hour. A gente juntou os 2 eventos agora, legal. que da hora. num ingresso só é tipo um day use do Comex. Você vai Sei. ter acesso ao congresso durante o dia e de Aham. noite o Happy Hour do Comex, que vai ser um Happy Hour bem encorpado ali Uau. à noite no próprio Rio Otton Palace. Uhum. Então, cara, vai ser muito legal. Que E legal. tem uma coisa importante pra falar. Eu não posso deixar de falar isso. A gente sempre marca o evento da Mainu próximo à data do dia 29 de outubro, tá? Por quê? Porque quê? se você jogar no Google, quem tá ouvindo agora, botar no Google aí, dia do importador, vai ver que tá dia 29 de outubro e foi uma data que a gente promoveu, né? Ainda não é legalizado, né? Então, se tiver algum deputado aí ouvindo, quiser colocar Leva pra frente o dia do projeto. importador. Mas a gente legal. criou essa data por quê? Porque tinha dia do exportador, dia do comércio exterior, Aham. mas Tinha não do tinha importador? Não tinha do importador? não tinha do Não importador. tem? Mas por quê? Porque Brasil, o importador ele é commodity. marginalizado, cara. O É, importador, ele é o vilão. É verdade. Ó, balança comercial é o quê? Exportação menos Menos, importação. é, O sinal negativo tá onde? Exato. Na importação. Todo mundo acha que importar é ruim porque atrapalha a balança comercial. É, Mas na verdade, não. cara, importar é você trazer bens e riqueza para que as pessoas possam usufruir disso. Não, e muitas Exato, vezes o que está sendo qualidade, importado são insumos para Insumos industrialização, pra- para você Exatamente. beneficiar o mercado interno. É, Drawback o nosso tá aí. próprio A indústria. agro. O agro É. precisa dos Fertilizante, fertilizantes, é. né? Então, assim, eu gosto muito do movimento comercial, que é importação mais exportação. Sim. Quanto mais o Brasil estiver o inserido no saldo comércio da corrente, internacional, né? Não da a balança. corrente, né? Eu vi alguém falando disso, corrente É a corrente de comércio. de comércio. É a então, soma. é a soma dos dois. Então,
a gente quis trazer um pouco de visibilidade para os importadores, mostrar que os importadores não são vilões, eles estão prestando um serviço, eles são fundamentais. Eu brinco assim, imagina que você tem uma fazenda que só planta batata. Tu quer comer batata a vida inteira? Cara, tu não quer comer batata a vida inteira. Então você precisa vender batata para comprar outras coisas. É a mesma coisa, a gente vende algumas coisas e compra outras para as pessoas terem acesso a isso. Exato. E no dia 29 de outubro de 1991 foi o dia que terminou a reserva de mercado, o período de reserva de mercado do Brasil. Do Collor, lá. Do Collor, exatamente. Porque na verdade não foi ele, né? Assim, já estava previsto para acabar e ele não renovou. Ficou famoso no governo. Não quero dar mérito dele, pra ninguém, não. Mas assim, foi bom não ter renovado, porque o Brasil tinha ficado atrasado tecnologicamente falando. Então, é só uma data pra gente lembrar. Tinha que importar computador, velho. Lembra? Tinha que importar computador. Tinha os computadores nacionais. Carro, né? Foi quando ele chamou os carros de carroça. Quem que era o nacional? Era eu só não vou falar porque tem o nome de um banco aí. Não, a marca do computador que era do Brasil, não sei se não era Gradiente, era... Tinha a CCE, que também era uma empresa nacional. Que tinha o Itautec, não sei se você lembra. Verdade. Que era muito corporativo. Nossa, eu lembro do show do milhão do Silvio Santos vendendo um computador. Só pra encerrar, assim, é só pra gente lembrar dos malefícios que existem quando você tem uma política restritiva às importações. Sim. Então, muito bem, galera. Fica aí a dica pra quem quiser participar do Happy Hour do Comex, pouquíssimos ingressos, né? Junto com o My Business Conference. My BC com BR e myno.com.br. Joia. Muito obrigada, Edu. Gente, foi excelente. Valeu. E se você gostou desse episódio, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dá um joinha. Aproveita para se inscrever no nosso novo canal, que é o Podcast Oficial, para acompanhar os episódios por lá também, beleza? Obrigada, gente. Até a próxima.